E hoje a palavra de Deus nos traz uma declaração forte de Jesus. Ele diz: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Essa é uma promessa que nos enche de esperança. Mas o que significa viver na luz? E como evitar que as trevas nos distanciem deste caminho, hein? Para nos ajudar a entender essa mensagem, recebo aqui no estúdio hoje o Padre Sidney Martins, missionário redentorista, que vai tomar esse café aqui com a gente, começar essa semana muito bem. Padre, sua bênção. Deus abençoe, bom Seja dia. muito bem-vindo. Deus abençoe também quem nos acompanha de casa. Pode sentar, ficar à vontade, Padre Sidney, que fez parte, estava me contando ali no camarim agora há pouco, que está entrevado. O que aconteceu que o senhor entrevou? Então, sábado passado tivemos a peregrinação, né, do ano jubilar da Arquidiocese de Goiânia. Saímos lá do trevo, né, de Trindade para cá, esses 18 quilômetros, né, como o padre está sem muito preparo físico, então tem as consequências depois, né, mas estamos indo. Normal, né? Normal, é um momento penitencial. E a caminhada foi boa? Muito boa. Foi um momento penitencial também, de nos prepararmos para a Semana Santa. Foi uma caminhada muito bonita, né, muitas pessoas, de fato ali veio a expressão de fé, né, a unidade da Igreja de Goiânia. Maravilha. E a gente acompanhou, nossa equipe foi lá, fez reportagem aqui na programação da TV Pai Eterno. Você vai ver como é que foi esse momento tão especial. Deixa eu servir o senhor. Hoje o senhor quer um chá? Hoje vou tomar um chazinho. Tem um chazinho aqui, o senhor pode ficar à vontade, então, para a gente começar o nosso dia com energia, com saúde também, né? Com eu vou certeza. no cafezinho mesmo. O cafezinho, eu prefiro o café. Padre, então o evangelho de hoje é importante, né? Jesus se apresenta como a luz que ilumina o nosso caminho, mas os fariseus duvidam, né? Quero que o senhor nos ajude a entender isso. Os fariseus, eles duvidam, questionam também, e muitas vezes nós somos desafiados a permanecer na luz em meio às dificuldades da vida. Quero entender o que essa passagem nos ensina sobre a escolha entre a luz e as trevas. Do que se trata essa luz e do que se trata essa treva mencionada hoje no Evangelho? Então, a liturgia da palavra hoje, ela vai falar muito sobre o testemunho e também do falso testemunho. Na primeira leitura, nós ouvimos a profecia de Daniel, o falso testemunho contra Susana, né? Dois senhores, né, interessados, não conseguiam o que queria e tramam, né? E levam Susana à morte. E ali no caminho Daniel intercede, né? E percebendo o falso testemunho deles. No Evangelho, nós vemos que quem dá testemunho de Jesus é o Pai, né? A partir das suas obras, a partir da sua vida, né? E por isso ele se apresenta ali aos judeus como a luz do mundo, né? Que veio dissipar as trevas. E quantas pessoas não se afastarem das trevas ou do mal, irão continuar, né? Como na primeira leitura, esse falso testemunho contra Susana, ao ponto de condenar, né, uma inocente, né? E da mesma forma, se continuar permanecendo nas trevas, haverá ainda quanta injustiça, quanta maldade. E como nós estamos na Semana das Dores, a palavra vai já nos entrando nessa dinâmica, né? Para que na sexta-feira, ao celebrar a paixão do Senhor, ver de fato como que as pessoas preferiram as trevas do que a luz. Por isso, coração endurecido, coração fechado, tramam, mentem, faz um falso testemunho para condenar, para matar Jesus. Da mesma forma, porque não conseguiram o que queriam com Susana, tramam com ela, da mesma forma com Jesus, incomoda, porque a luz incomoda as trevas, né? A luz mostra, de fato, ali as obras do mal, né? E por isso vão também tramar contra Jesus, porque a luz incomoda para aqueles que querem permanecer nas trevas, querem permanecer no mal. E por isso que Jesus ali se apresenta, né, como a luz do mundo e mostra para eles que, de fato, o testemunho verdadeiro é o testemunho do Pai Eterno. E isso nos ajuda muito a perceber isso, a escolher o caminho do bem, escolher o caminho da luz e se preocupar, em primeiro lugar, com o testemunho do Pai e não com o testemunho dos homens. Quantas vezes é carregado por interesses
e quantas vezes leva à morte inocentes. E essas trevas que a gente está mencionando aqui, elas se apresentam no dia de hoje de que modo? É através da inveja, é através da mentira, é através da injustiça e como mais? Então, as trevas, né, acho que é o que se afasta de fato dos valores que Jesus ensina, né, os valores da palavra. Tudo aquilo que se afasta disso, podemos dizer que são obras, né, das trevas ou do mal, né? Tudo aquilo que nos leva ao mal e nos afastar daquilo que Jesus nos pediu, que é o caminho do amor, porque estamos também deixando o caminho da luz, o caminho de Deus e seguindo pelo caminho das trevas, né? E nós devemos sempre acolher Jesus, que é a luz da vida, que veio nos iluminar para que possamos, conduzidos por essa luz, encontrar o caminho da vida eterna. Que é esse o caminho, né, que o Senhor veio nos ensinar, que Jesus veio nos conduzir, né? Porque esse é o desejo do Pai, nos conduzir ao caminho da vida eterna, e por isso a gente precisa fazer a escolha pelo caminho da luz. Aqueles que estavam ali ouvindo, né, preferiram se afastar da luz. E mesmo ali, como vai dizer no final do Evangelho, que eles não atacaram ali no templo, porque não era a hora, mas infelizmente porque não se deixaram ser iluminados pela luz que o Pai enviou, vão armar, né? Vão armar ciladas, fazer um falso julgamento com falsas testemunhas para tentar apagar a luz que mostrava de fato os seus pecados, que mostrava a escolha deles pelo caminho do mal. E existe outra forma de andar nesse caminho da luz que não através de Jesus? Jesus é a luz, né? Se queremos seguir o caminho da luz, precisamos acolher essa luz, né? Deixar ser iluminados e decidir caminhar pelo caminho da luz, né? Que é Jesus, escolhendo o caminho que Ele nos ensinou, não só com palavras, mas pelo testemunho da sua vida. O senhor falou agora há pouco sobre o fato de a luz incomodar. Como seria isso na prática? Como que a gente pode entender essa afirmação? Por que a luz incomoda? Incomoda para quem, né, escolhe permanecer nas trevas, né? Hoje em dia, né, quantas vezes uma atitude de uma pessoa que busca fazer o bem, que prega o amor, né, que busca de fato uma justiça, como que isso incomoda as pessoas que escolheram outro caminho da injustiça, do egoísmo, e quantas vezes são inocentes hoje também condenados por causa disso, né? Quem é esse, né, que vive uma vida dessa forma, de forma tão correta, de uma forma tão justa? E como que ainda hoje a gente vê perseguição contra gente que escolhe esse caminho da luz, sim, né? Esse sim. caminho Quantos mártires hoje, né? São pessoas que são condenadas à morte, inocentes, porque às vezes incomoda toda essa escolha, essa opção, né? No mundo marcado por tanta competição, com tanta injustiça, com tanto egoísmo, cada um preocupar apenas consigo mesmo. Às vezes aquele testemunho de uma pessoa generosa, de uma pessoa que se doa, que não está buscando, de fato, descobrir outro tesouro na sua vida e não entra nessa dinâmica. E quantas vezes, às vezes no trabalho, se você não se entrar no esquema, né, de injustiça, de roubalheira, quantas vezes você é perseguido, você também é crucificado hoje, né? Porque a obra boa, a luz incomoda quem escolheu estar nas trevas. E por que os fariseus tinham tanta dificuldade para enxergar Jesus como a luz? Acredito muito porque eles usavam, né, de Deus para o benefício próprio, né? No sentido de usar a religião para o benefício de si mesmo. Porque muitas vezes Jesus vai dizer isso para eles, né? Vocês falam tanto da lei, de cumpridores da lei, mas não vivem de fato a lei essencial, que é a lei do amor. E usavam várias outras leis, a tradição, isso Jesus sempre vai dizer, usavam mais da tradição, mas para o benefício de si mesmo. E por isso que Jesus vai falar para vocês, colocam, né, um fardo pesado sobre os outros, mas vocês não conseguem carregar esse fardo.
E por isso usavam da religião para esse benefício. Quando Jesus vem e revelar a vontade do Pai Eterno, que vai mostrar não de fato o mundo de classes, mas é um mundo de irmãos, que todos nós somos filhos amados do mesmo Pai, onde não há privilégios, né? Claro que eles não vão aceitar Jesus, claro que não vão aceitar a sua palavra, porque usavam no nome de Deus para o benefício de si mesmo. E quando Jesus vem falar dessa linguagem da comunhão, do amor, né, de somos uma família de amor, somos todos irmãos, claro que isso incomoda quem usava de Deus e usava da religião para o benefício de si mesmo. Padre, a oração é uma ferramenta importante, né, para nos ajudar a nos manter no caminho dessa luz. E a oração, ela pode se apresentar, pode acontecer de várias formas, né? E eu lembro que antigamente a gente via com mais frequência as famílias se reunindo para rezar um terço, as famílias tendo ali o seu próprio momento de oração dentro de casa. Acho que isso também pode ser essencial, né, para que a pessoa consiga continuar nesse caminho da luz e passar isso, inclusive, para outras gerações. Qual que é o papel da oração nessa caminhada no sentido da luz, essa caminhada no sentido de Jesus? Então, Jesus, como ouvimos no Evangelho hoje, se apresenta como a luz, né? Eu sou a luz da vida. E se queremos também ser luz neste mundo, devemos buscar na fonte, né? Buscar na fonte que o Pai Eterno nos deu, que é o seu próprio Filho amado, né? Então, devemos nos aproximar da luz. E por isso que a oração é um elemento essencial para que nós possamos, de fato, porque em outro evangelho Jesus vai dizer, vós sois a luz do mundo. Jesus não quer apenas que nós fiquemos perto da luz, mas que sejamos a luz. E não tem um elemento mais essencial para que nós possamos ser, de fato, luz, do que se aproximar da luz. Então, a oração é essa proximidade, essa intimidade com a luz, para deixar ser iluminados, para poder iluminar. Não podemos... não vamos buscar uma luz própria, né? Mas vamos buscar a luz que veio dos céus, a luz que é Jesus, e a oração é esse momento de nos aproximarmos da luz, ser iluminados, para também ser luz, para iluminar. Perfeito. E por que a gente ainda insiste em, muitas vezes, seguir o caminho das trevas? É mais fácil seguir o caminho das trevas? Com certeza, né? Acho que o caminho da injustiça, do mal, quantas vezes nos engana pensando que é o caminho, né? O caminho mais fácil, como vai dizer Jesus, é o caminho largo, né? E a gente sabe para onde que o caminho largo vai nos levar. Jesus já, como dizia o professor, não fez propaganda enganosa, né? Já nos mostrou que quem quer encontrar o caminho da vida eterna é o caminho da porta estreita, não é o caminho largo, mas é um caminho de fato que exige, de fato, há muitas vezes, como Jesus, a nadar, né, contra a maré, né? Diante, às vezes, de tanta injustiça, diante de tanta maldade, decidir ser luz, decidir ser amor. Então, estamos falando aqui de uma luz que está intimamente relacionada à verdade na vida cristã, porque estamos falando aqui da luz que é Jesus e a verdade também é Jesus. Então, como ele mesmo vai dizer, né, quem vai dar testemunho dele, o testemunho verdadeiro é o próprio Pai, né? E só podemos conhecer o Pai a partir dessa luz, a partir de Jesus. Então, é esse testemunho verdadeiro. E ele mesmo vai dizer, eu não vim para julgar, né? Mas o meu julgamento é verdadeiro, o meu testemunho é verdadeiro, que é do Pai. Então, acho que esse deveria ser, de fato, a nossa busca, que o Pai seja a nossa testemunha, e não os homens, que como, novamente, a primeira leitura, Susana, né, que foi de forma injusta, como ontem também no Evangelho de ontem, da mulher adúltera, né, e Jesus que chama a atenção, quem dentre vós estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Não buscar os julgamentos, que quantas vezes são julgamentos injustos, mas buscar de fato que quem possa dar o testemunho, não nós mesmos, não os homens, mas Deus. E que a gente possa também ser instrumento disso aqui na Terra, que a gente não só não pratique a injustiça, por exemplo, mas que a gente combata a injustiça que existe lá na família, lá no ambiente de trabalho. Sabemos que é desafiador fazer isso, né? A gente vai contra uma maré que é muito forte. Com certeza. E a gente precisa ter sabedoria e força para fazer isso, né? E Jesus já pediu isso aos seus discípulos, né? Entre vós não sejam assim, né? O mundo, os grandes oprimem, tiranizam, buscam injustiça, mas entre vós
não sejam assim. De quem quiser ser o grande, seja o pequeno, seja aquele que se coloca a serviço. Maravilha, padre. Falamos agora há pouco sobre a importância da oração nesse processo todo, né? E nesse período quaresmal, parece que é um convite a mais, né? Claro que a gente tem que rezar o ano todo, mas agora nesse período de quaresma, acho que é um momento ainda mais importante para que a gente faça isso. Vamos comer um pão de queijo aqui. O padre trouxe ovo para ele começar o dia com mais... É mais saudável que o pão de queijo, né, padre? É um pouquinho mais. Enquanto isso, a gente vai mostrar para você, na prática, como Jesus pode ser luz no nosso caminho. Vou contar para vocês a história da Flávia, uma dona de casa lá do Recife. Ela teve complicações durante a terceira gestação e chegou a ficar entubada no hospital. Mas a fé em Deus ajudou essa devota a superar o maior desafio de sua vida. A reportagem é da Simone Oliveira. Orações, clamor e muita força e fé na doutrina da Igreja Católica. Para Flávia, que já era mãe de 2 meninos, uma terceira gravidez, aos 43 anos de idade e de forma natural, chama a atenção de todos. Foi uma surpresa, né? Nós somos abertos à vida, mas mesmo assim foi uma surpresa, aos 43 anos, uma gestação natural. Então, já foi uma surpresa. No decorrer da gestação, nós descobrimos que ela foi uma gestação mais complicada, né? A placenta, ela estava anterior, né? Ela fechou todo o colo do útero e já era uma gestação para a gente ficar mais atento, né? Então já ficamos sabendo que não poderia ser um parto natural, teria que ser uma cesariana. E aí assim seguimos. Aos 7 meses de gestação, eu fui diagnosticada com uma placenta percreta, já através de um exame de ultrassonografia, um médico bastante experiente, ele já diagnosticou que a placenta ela estava se aderindo à parede do útero, né? Então seria um parto mais complexo. Uma complexidade de alto risco. Com 7 meses de gestação, Flávia teve um sangramento que seguiu com uma cesariana de emergência. O bebê nasceu super bem, nasceu com uma boa disponibilidade, né, de saúde, e ele foi para observação e eu tive um choque hemorrágico na mesa de cirurgia. E aí eu perdi muito sangue, né? Fiquei muito grave na UTI, fiquei em estado gravíssimo. E aí fiz várias bolsas de sangue, na verdade foram 15 bolsas de sangue na cirurgia mesmo. E aí, após essa cirurgia, 4 dias depois, foi descoberto que eu estava com uma hemorragia interna e tive que reabordar a cirurgia. Os médicos que acompanharam a Flávia são unânimes em dizer uma coisa: ela bateu a porta da morte, mas Jesus não abriu, não era hora ainda. A Flávia é uma certeza do poder da intercessão e da oração. E ao longo de todo esse processo, desde a minha gestação complicada até a resolução do caso todo, eu pedi muito a Chiara Corbello Petrilho, porque ela foi mãe, né, de 3 crianças, ela passou por uma gestação desafiadora, né, e eu sabia que eu não poderia passar sozinha por toda essa aflição. Uma peculiaridade é que no hospital que eu fiquei internada, existe uma freirinha que tem a disponibilidade de me levar à Eucaristia. Então, quando eu descobri isso, logo nos primeiros dias, eu pedi a comunhão. Então, eu recebi a comunhão de forma diária, né? Então, quando eu estava entubada, eu não podia comungar, mas ela levou Jesus Eucarístico, colocou sobre mim, eu comunguei espiritualmente e a partir daquela visita, daquele dia específico, os meus parâmetros que estavam todos desestabilizados, a minha hemodinâmica ainda estava muito instável. A partir daquela visita, daquele dia eucarística, eu fui estubada, para surpresa, inclusive da minha médica, e fui me estabilizando até que eu tive a alta, né? Uma experiência profunda e que só foi possível passar por acreditar em Deus e na força da oração. Do ponto de vista espiritual, né? Se eu não tivesse esse olhar espiritual, se eu, meu esposo, minha mãe, minha irmã, não tivesse unido a mim em oração, se a gente não tivesse colocado, pedido aos nossos amigos e criado essa corrente de oração, eu tenho certeza que não conseguiríamos passar por isso.
não importa por onde você passe, o que importa mesmo é com quem você passa, né? Você pode passar por um problema simples e achá-lo grande porque está passando sozinho. Mas se você passa por um grande problema acompanhado, você consegue superar todas as coisas. Então, o importante é você saber com quem você passa as suas dificuldades, né? Eu posso te garantir que eu passei no vale da sombra da morte, mas também posso te garantir que eu não passei sozinha. E tudo isso é resposta para as minhas orações, é resposta para o meu clamor, né? Então, a minha gratidão primeiro ao nosso Senhor, aos sacramentos da Igreja Católica que foram fundamentais para me fortalecer. Eu tive a graça de receber a unção dos enfermos também. E como tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus, Flávia leva um grande aprendizado da vida. E de tudo isso que eu vivenciei, o que ficou assim claro para mim foi que a gente precisa viver o agora. Não existe o ontem. O ontem já passou. O hoje é o que nós temos por fazer. O amanhã está nas mãos de Deus. Então a gente precisa viver o tempo de agora. O agora é que importa, né? Eu não deixo mais de pedir perdão, né? Por mais difícil que seja. Eu não deixo mais para fazer uma caridade, alguma coisa que eu preciso fazer, eu faço logo, porque eu não tenho ainda o amanhã. A gente sabe muito disso, né? Mas a gente acha que o amanhã sempre vem e um dia ele não chegará. Então a gente precisa manter isso firme no nosso coração. História linda, né? De perseverança na fé, apesar do momento de dificuldade. Essa devota aí não fraquejou, né, padre? E eu achei incrível o testemunho dela ao dizer ali que uma freira levou Jesus Eucarístico e logo na sequência ela começou a melhorar. A importância, né, do poder da oração, da fé, especialmente num momento tão difícil como esse. Com certeza, né? A Flávia nos falou aí o salmo da liturgia também de hoje, né? Pelo vale tenebroso da morte, eu não vou ter medo porque não estou sozinho, né? O Senhor está com a gente, né? E com certeza essa presença carinhosa, né, da Eucaristia ali diária que ela pode receber e entubada, né, esse carinho dessa irmã de levar Jesus, né, ao encontro dela para que ela pudesse perceber isso, que ela não estava sozinha, né, mesmo nesse caminho difícil, às vezes como os médicos, né, já um caminho sem volta, Deus vai lá e mostra que o seu poder, né, que o seu amor é muito maior e ali libertou e ela pôde, né, cuidar dos seus filhos, da sua família, né? Muito bom mesmo a gente começar com um bom exemplo como esse. Parabéns aí a Flávia pela fé, pela perseverança ali na oração e tendo a certeza, né, de que sempre o Pai Eterno estava à frente ali. Padre, muito obrigado por ter vindo tomar esse café aqui junto com a gente. Até a próxima, viu? Obrigado, Deus abençoe, uma semana abençoada. Nós estamos nessa Semana das Dores, que Nossa Senhora das Dores vai nos conduzindo, de fato, a nos abrir tudo aquilo que vamos experimentar na próxima semana, a Semana Santa. Deus abençoe a todos.